Bom dia! Bora bater a meta, meu time? Vamos lá, gestores, vendedores. Estamos quase na reta final de janeiro e eu sei que tem muita empresa que ainda não bateu a meta. E hoje nós vamos falar disso. Quais as ações específicas que nós podemos fazer agora, final de janeiro, para a gente conseguir bater a meta? É possível? Claro que é. Se você entrar no jogo com a mentalidade de derrotado, uma mentalidade de derrotada, não é possível. Mas, como ex-vendedora, como gestora nacional de vendas, eu posso te garantir, o jogo só acaba quando o juiz apita. Enquanto o juiz não apitou, enquanto não bateu o dia 31, ainda, final de dia, né? Porque até meia-noite ainda, até meia-noite é ainda um tempo de bater a meta. Então vamos lá, vamos aguardar o Instagram avisar. Deixa eu arrumar aqui a minha câmera. Nós vamos ter um momento muito especial, onde nós vamos falar aqui de alguns aspectos em relação a bater a meta. Nós vamos falar primeiramente de comportamentos, de posturas, para você já começar a última semana do mês alinhado, comportavelmente falando, o seu comportamento, os seus indicadores, para você alinhar a sua postura, a sua mentalidade, para você começar a semana batendo a meta e encerrar a semana estourando a sua meta, tá? Como vocês sabem, nós temos aí, nós mentoramos empresas e a gente tá junto com essas empresas, entregando ações específicas para ajudá-los a bater a meta no final do mês. E é por isso que vocês veem nos nossos depoimentos lá na página da Fênix, os depoimentos de gestores, de vendedores com o aumento significativo de faturamento, tá? De recorde de vendas desde o momento que nós pisamos na empresa, com ações estratégicas específicas, junto com o time, junto com a liderança, junto com a gestão, para a gente conseguir bater as metas. E não é só, a gente não fala só de números, né? Nós falamos de processos, de bem alinhados, pessoas ajustadas no lugar certo, com estratégias certas, com a mentalidade certa. Não adianta a gente falar que quer bater a meta se não está disposto ou disposta para fazer o que precisa ser feito, com a mentalidade conectada naquilo que realmente precisa ser feito para bater as metas. Porque meta, né, gente, é o resultado final daquilo que você faz ou daquilo que você deixou de fazer. É a mesma coisa que quem tem uma meta para bater, quem tem uma meta para reduzir peso. Se você diminuiu ou não o seu peso, é a consequência daquilo que você fez ao longo do mês, ao longo da semana. Legal? Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos avisando aí os colegas, vamos chamando aí os colegas. A gente vai começar a voltar a fazer as lives bem técnicas pra gente falar de bater a meta, pra gente falar de resultado, de crescimento, de prosperidade aqui em relação a números, que é muito importante. Então, envia aí essa live para o máximo de pessoas que você conhece e vamos detonar. Vamos detonar esse mês. Deixa eu avisar aqui o meu grupo. E a gente já vai começar. Certo? Oi, Poli! Saudade de você, mulher. Essa live aqui vai te dar uma explosão hoje, essa semana, hein? Tava lembrando de você essa semana, acredita? Depois me chama no WhatsApp pra gente conversar um pouquinho. Tava pensando em você essa semana, Poli. Essa semana não, semana passada, né? Hoje é terça. Oi, Thiago. Ivone. Chegou, Poli. Poli, hoje a live... Nossa, lembrei muito de você. Da construção dessa live. Você vai gostar. Você vai gostar. Pessoal, quem é gestor... Eu vou falar aqui a linguagem para gestor e a linguagem para vendedor. Por quê? Gestor sozinho não bate meta. Vendedor sozinho não bate meta, certo? Então, vendedor sozinho não bate meta, gerente nenhum sozinho bate a meta. Então,
Eu vou utilizar aqui da linguagem universal para que vocês consigam unificar e levar para vocês como exemplo. Nós estamos no dia 28, nós temos 4 dias inteiros para aplicar essas ações. E aí, você que é gerente, se você não consegue mandar essa live para os teus vendedores, anota tudo para você traduzir para os teus vendedores. Essa é a função do gestor, levar o conhecimento traduzido para a tua equipe. Não adianta você dizer, minha equipe tá mole, a minha equipe já tá no final do mês se arrastando, não sei mais o que fazer. É você que é a força motora que vai engajar esse time para puxar, levantar eles pro final do mês aí, pra gente conseguir os resultados, ok? Pessoal, então, voltando, nós vamos distribuir essa live por 3 etapas. Nós vamos falar de mentalidade e comportamentos, rapidinho, e aí nós vamos encerrar com algumas ações específicas que você vai anotar nessa live e você vai chegar lá na sua área comercial junto com o seu time de vendas e vai organizar, vai ajudar eles a colocar essas atividades em práticas, mesmo que eles não estejam na live, ok? Se você for líder. Agora, se tu que tá aqui é vendedor, então seu líder não vai estar contigo lá no departamento, mas você sim vai conseguir aplicar tranquilamente, ok? A questão aqui que como eu traduzo muito o conteúdo para líderes, para que eles possam levar na ponta para os vendedores, você que é vendedor, que é empreendedor, que é empresário, todas vocês a gente vai conseguir fazer o alinhamento das ações, ok? Então, quero que vocês cliquem no aviãozinho, ajude a manifestar essa live para várias outras pessoas. Então, se você conhece equipe de vendas, vendedores, clica lá para os seus colegas, envie para os seus colegas. Você não fica aí enviando besteira o dia inteiro, reels de besteira para os teus amigos? Então agora faz uma coisa para a humanidade. Envia uma live com técnicas de vendas, com técnicas e ações para nutrir a vida das pessoas. Então se você é gerente, manda para o seu time ou manda para os outros gerentes. E se você é vendedor, manda aí para os seus colegas de trabalho. Ok? Eu também vou enviar aqui. Vou chamar a galerinha aqui do time das vendas. Pessoal, vocês já sabem, né, que a bonita aqui tá gestante, então eu já tô começando a ficar com falta de ar na hora que eu falo muito. Além de falar muito, falo rápido, né? Então, vocês me dão uma aliviada aí. O bebezinho aqui já tá no forninho, já tá pesando a barriguinha aqui. Oi, Iago, Manu. Oi, Manu, Maria, Isabela, bom dia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bora lá? Galera, reta final de bater meta, como eu falei pra vocês, eu não vou chegar aqui e já soltar as ações pra vocês. Por quê? Ação boa, estratégia boa, com a mentalidade errada, vai dar ruim. Vai dar ruim. Se você não estiver com a mentalidade alinhada, você vai ter boas ações nas mãos, boas ferramentas, mas não vai funcionar. Então eu vou entrar nessa live agora com a mentalidade, com algumas questões, para que você, na ponta, consiga aplicar e passar pelos desafios. Por quê? Miriam vai ajudar a gente a bater a meta, eu vou. Só que se você não tiver com a mentalidade alinhada, você vai tentar aplicar as ações, você vai ter algum desafio ali e já vai desistir, vai dizer que não vai dar certo. Mas funciona. Lembrando que eu sou fundadora da Fênix Mentoring, eu e a Adriana, minha sócia, nós temos uma empresa de treinamento, capacitação, onde nós desenvolvemos vendedores e times comerciais do Brasil inteiro através de mentorias. Então, não adianta você vir me dizer aqui na minha live, nem vou assistir, não vou aplicar isso porque não funciona no meu segmento. Isso é crença, tá? É uma justificativa que o teu cérebro te conta para você não medir esforço e nem sacrifício para você colocar em prática. Todos os desafios são, todos os segmentos, gente, são desafiadores. A gente está vivendo num país onde é desafiador vender, onde as pessoas querem cada vez mais desconto. Você vai fazer venda B2B, que é de empresa para empresa, as empresas, os compradores estão sendo preparados para sugar você na negociação. E eu conheço esses abençoados. Conheço esses abençoados desses compradores, e eles estão sendo muito mais bem preparados do que os vendedores. Então, se você começa a ter justificativa
para não estudar, para não se desenvolver, achando que experiência e tempo de currículo ali vai ser importante para a empresa, para você gerar resultado, você se engana, tá? Então essa live aqui, para quem que essa live é? Para gestor de alta performance e vendedor de alta performance, e ambas pessoas, e empreendedores também que querem bater as suas metas e aumentarem o faturamento nesses restinhos de dias, tá? Fique até o final, porque todas as lives, todo o decorrer da live tem ali dicas, frases que vão fazer toda a diferença no seu dia, certo? Toda a diferença no seu dia e na sua semana, porque a semana está só começando. Gente, ontem nós tivemos, para quem não sabe, eu moro em sítio e aqui choveu muito, muito, graças a Deus, mas estourou um poste aqui na região e eu fiquei sem internet por 10 horas, sem energia, na verdade, né? Acabou o computador, a bateria do computador, do celular, não tinha mais nada que eu podia fazer, tava fora do meu controle. Então, essa live normalmente acontece na segunda-feira e eu quero fazer mais lives durante a semana, segundas e quintas, uma falando de técnicas e outra falando apenas de comportamento e inteligência emocional para a área de vendas e dentro de empresas, ok? Então, só para alinhar as datas, provavelmente na quinta-feira, até anotei aqui o próximo tema, mentalidade do vendedor de alta performance, como fazer a construção de uma mentalidade madura, né? A gente está vivendo numa sociedade aí de crianças adultas que querem fazer só o que é gostosinho, não querem passar por frustração, não aguentam passar por pressão, e a gente vai tratar isso na quinta-feira, tá? A gente convive com isso todos os dias, em todas as áreas da sociedade. A gente sabe quanto é desafiador, mas também sabemos o quanto nós precisamos preparar essa geração e se preparar como gestores para lidar com isso dentro das empresas, certo? Principalmente aqui, ó, o nosso emocional, que pesa bastante. Bora lá então, gente? Isabela. Então, bora lá, gente. Vamos começar o seguinte. Você é gestor, eu vou falar aqui de uma forma muito universal. Então, pega isso, traduz para você levar para tua empresa. E vendedor, pensa que eu estou aqui numa sala contigo falando para você isso, tá? Pessoal, outra coisa, pra gente começar já é conteúdo, tá? Tira toda, como é que eu posso te falar? Todo o sofisma da sua mente agora de que não dá certo. Tira. Ah, Miriam, já tentei tal coisa que não funcionou. Ah, porque essas coisas aqui não funcionam. Por que na minha empresa é difícil aplicar as coisas? Tira isso da sua mente. Porque se você já vem para uma live onde nós vamos trabalhar ações, nós vamos trabalhar estratégicas, e você já entra em campo pensando em perder, você vai perder, ok? É aquilo que eu falei, não adianta entregar ferramentas excelentes nas tuas mãos e você com a mentalidade errada não ter força e nem pagar o preço para fazer da forma correta, tá? Então, não vem com crenças dizendo porque o meu mercado é difícil, porque o meu segmento é difícil. O Brasil em si, ele tem um peso de dificuldades, mas nós precisamos focar naquilo que nós temos controle. O que nós temos controle dentro das minhas operações, dentro da minha rotina, dentro das técnicas, dentro daquilo que eu posso fazer, eu preciso me esforçar e ter a determinação de fazer. Se eu não tenho essa determinação, no primeiro desafio eu desisto. E aí, qual que é a cortina de fumaça que vem na minha mente? Ah, mas o mercado é difícil, porque o cliente não tem dinheiro, porque o governo não sei o que lá, etc, etc, etc. Então vamos tirar esses sofismas, pelo amor de Deus, vamos tirar esses sofismas da mente, porque nós mentoramos indústrias, nós mentoramos grandes distribuidoras, grandes atacadistas no Brasil, pequenas, médias empresas e grandes corporações que faturam, você não tem noção dos zeros que eles faturam. E todas essas empresas estão debaixo do mesmo guarda-chuva, ok? Das mesmos impostos, do mesmo governo, das mesmas taxações, das mesmas dificuldades. Só que o que vai diferenciar? O que diferencia nessas empresas? Cultura de execução, cultura de uma mentalidade de solução, cultura de fazer a coisa dar certo, de determinação. Mesmo diante de desafios, existem empresas que estão sendo muito bem sucedidas, mesmo diante de situações desafiadoras. Nós temos que mudar a nossa chave e pensar
em como fazer aquilo dar certo. Não, vou tentar, se não der certo é porque realmente o mercado tá difícil. Tira isso da mente, tá? Tira isso da mente. Se você vier com a mentalidade de mosca que prefere ficar pousando na bosta, não fica na live. E continua falando que o mercado tá ruim. Continua dizendo aí porque você tá só se queimando, ok? Então vamos lá. Só aqui, gente, nessa introdução já é um mega conteúdo. Fala a verdade. Eu quero que essa live seja um fôlego pra você. Se você tá desmotivado, se você tá desmotivada, quero que você saia dessa live reenergizado. Em nome de Jesus, que você saia reenergizada. Porque Deus não nos dá espírito de covardia, de preguiça, de baixa autoestima, certo? Nós, como vendedores e como gestores, a gente tem uma missão de se reerguer todos os dias. Porque vender não é fácil. Não é fácil. Vender não é fácil. Vender é cada vez mais difícil e vender não é pra qualquer um. É pra quem tem determinação. E vender não é dom. Tá? Eu tenho o dom de vendas. Não, você tá mentindo pra você mesmo. Vender é processo, vendas são estratégias, liderar tem técnica. A gente não lidera as pessoas de qualquer jeito, tem técnica pra liderar, tem processo, tem uma rotina que precisa ser muito bem desenhada, tem postura, tem mentalidade, tem uma cultura na empresa que precisa ser implementada para as coisas darem certo, ok? Então vamos lá, determinação. Vamos lá. Quando a gente entra nós vamos imaginar aqui um cenário de um time que ainda não bateu a meta, ok? Vamos lá, vamos imaginar que você tem 10 vendedores ou 5, ou se você é um empreendedor, né, você por sozinho, não bateu sua meta ainda. A tendência emocional é a gente chegar na última semana do mês de duas formas. Ou eu estou muito motivada a bater minha meta a qualquer custo, ou eu já entro no final do mês com cara de derrotado. Essas são as tendências que pode acontecer com você e você vai ter que decidir como que você vai entrar nesse mês. Se você entrar pensando que você é um derrotado, que assim seja. Amém. Se você já entra com essa mente, nada do que eu te falar aqui vai dar certo, porque você vai ter, o seu cérebro não vai ajudar o teu corpo a fazer as ações que precisam ser feitas. Então eu coloquei aqui, ó, não entre no jogo pensando que há possibilidade de perda. Entre na última semana das tuas vendas pensando que é possível. E no fundo você sabe que é possível. Isso é um pouco mais difícil, mas você sabe que é possível. Por quê? Que quando você instala na sua mente que eu estou determinado que eu vou bater a meta no final, entrei nessa semana e eu vou bater a minha meta, o teu corpo, as tuas ações, a tua mente, tudo é voltado para que você vá atrás da meta. E aí as ações que eu vou ensinar você aqui hoje, você vai conseguir aplicar com mais constância, com mais esforço, com mais energização, tá? Uma pessoa que está determinada a vencer, ela acorda mais cedo, ela faz o que tem que ser feito, ela busca ajuda, ela não fica reclamando e nem anda com pessoas ali, os coleguinhas que ficam reclamando no setor. Eu sei que na empresa existem os abençoados filhos de Filisteu que senta do teu lado e fica reclamando, falando, tá difícil essa semana, né? Meu Deus, nossa, será que a gente vai conseguir bater a meta? Já foi uma semana morta pra nós, né? Nem vou me esforçar porque não vai adiantar. Se afasta desse tipo de gente. Se afasta de... Miriam, mas como é que eu vou me afastar se a pessoa trabalha do meu lado? Põe um fone de ouvido ali se você não fala com o cliente o tempo todo. Não responde. Sabe cara de azulejo? Quando eu era vendedora, e aí tinha uns filhos de Filisteu desses que ficavam do meu lado, o que eu fazia? A pessoa aqui, né, do meu lado, falando aqui, e eu ficava com o note assim, fingia que eu não tava ouvindo, batendo lá o teclado, pegando o telefone, fingia que eu não escutava essas frases que não são abençoadas. E quando a pessoa vinha muito falar na minha orelha, eu já cortava. Então você tem que ter essa determinação, porque quem paga as tuas contas é você, não é essa pessoa. Então, se você não tá determinado ou determinada a executar e fazer dar certo, nada do que eu ensinar aqui vai dar certo. Então entre no jogo pensando em ganhar. Não entre no jogo pensando em perder, tá? Porque isso que faz toda a diferença na sua esforço, na sua dedicação, na sua energia. E também, quando você receber os nãos que você vai receber, obviamente, a gente não vende para todas as pessoas, mas quando você recebe os nãos, e aí isso
Ah, você me deu não? Então agora vai ver. Gente, tá mudando os filtros aqui. Certo? Segunda coisa, excelência. Tem muito vendedor aí, no final do mês, que para de fazer com excelência porque tá no final do mês. Ah, nem vou tentar porque eu só sei que é difícil, né? Nem vou tentar porque eu sei que é difícil, ou começa a fazer as coisas empurrando pela barriga de qualquer jeito no final do mês. Gente, existem princípios bíblicos de prosperidade. Tudo que você faça, faça como se fosse pro Senhor, faça com excelência. Aí os filtros salvam a gente, né? Eu sei que tô pulando os filtros aqui, meu querido, a gente é bonito, mas a gente precisa de um filtro de manhã, né? Que só pela glória do Senhor. Então, excelência. Excelência, o que é excelência? Não é ser perfeccionista, ok? É muito diferente. Excelência é um estado que você pega para falar, eu vou fazer bem feito na minha melhor forma possível. Eu quero fazer isso aqui dar certo. Eu quero fazer dar certo. O que eu preciso fazer? Ah, eu preciso preencher o CRM bem certinho, então eu vou fazer. Meu líder falou que eu preciso fazer 5 ligações, mas eu só gosto de fazer 2. Então, eu vou fazer 5 ligações. Isso é excelência. É você estar debaixo de um princípio. De fazer as coisas com dedicação, com amor, com carinho. Ai, Miriam, mas eu detesto vender. Ai, não suporto nem ficar aqui. Então pede demissão, não vai trabalhar com vendas. Porque trabalhar com vendas vai te exigir muita energia, vai te exigir determinação, resiliência emocional. E isso tudo você pode aprender, desde que você queira, ok? Não faça... Não faça apenas porque você foi mandado para fazer. Faça porque você acredita. Nós vivemos pelo aquilo que nós cremos, não aquilo que nós vemos. As circunstâncias estão péssimas, os clientes não estão atendendo. Ah, então eu vou parar de mandar, sabe? Eu vou parar de ligar porque ninguém atende mais hoje. Ninguém mais atende. Eu lembro que quando eu tinha meu time de vendas nacional, tinha uma crença que algum infeliz colocou na área que sexta-feira os clientes não atendiam o telefone. Pelo amor de Deus. Eu falava, gente, eu queria saber o indivíduo que inventou isso, que eu quero pegar minha chinela havaiana e dar no meio da cara. Ah, mas é que sexta-feira normalmente as pessoas... Que crença é essa? Daí um foi levando pro outro, que foi levando pro outro, aí 66 pessoas do time já não estavam mais agendando na sexta-feira, porque alguém falou que na sexta-feira era mais difícil. É aquela história do cara da pipoca, né? Tiozinho que vendia pipoca na esquina, vendia pipoca doidado. Você sabe dessa história? Vendia pipoca, comprou carro, casa, pagou a faculdade do filho, deu o filho, foi fazer economia, foi pro mundo. E assim, vai. Aí o filho dele chegou um dia pra ele e falou assim, pai, como é que você não tem medo não? Como é que você tá conseguindo vender tanta pipoca se o mundo, a economia, o país tá degradando, tá caindo tudo? O cara parou de vender pipoca, porque foi colocada uma bendita frase na cabeça que travou o cara pra fazer o que tinha que ser feito. Entende? Então, vamos parar. Você que é vendedor, que tem essa mania... Se você é vendedor e tem essa mania de ficar falando, isso é difícil, ah, porque isso aqui é mais difícil, porque o cliente não tá atendendo, aí ninguém atende, aí porque os meus clientes não atendem nas últimas semanas. Peraí, você tem 200 clientes na carteira, nenhum atende? Não, Miriam, é uma fatia, e a outra fatia? Ah, Miriam falando assim, parece que é muito fácil. Gente, eu já fui vendedora, quem faz todos os fechamentos de vendas do meu negócio sou eu. 100% dos fechamentos do meu negócio sou eu. Trabalho como carreira solo há 4 anos. E eu estou aqui de pé, eu sei do que eu estou falando. Certo? Sem falar que eu dou treinamento para as empresas e visito empresas há 8 anos. Eu estou visitando segmentos há 8 anos. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu visitei empresas antes do Covid, durante o Covid, depois do Covid, anos depois do Covid. E o comportamento é o mesmo. Então... tire da tua boca de dizer que não funciona, que não dá certo. Ah, gente, eu tenho tô mentorando uma diretora que ela é viciada nas palavras que os vendedores falam. Se o vendedor fala que não dá certo, ela fala que não dá certo. Eu tenho vontade de dar umas bufetadas na cara. Pelo amor de Deus, vamos parar. Ah, Miriam, mas você precisa ser realista. Eu sou realista, mas eu também sei o quanto a pessoa deixa de entregar por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento gera cortina de fumaça. A cortina de fumaça fala que não dá certo. Se ela não tem o conhecimento, lógico que não vai dar certo, criatura. Por isso que eu estou aqui para te trazer o conhecimento para provar que dá certo. Certo? Eu fui anotando aqui
Porque eu vou falando, gente, eu não posso me perder na live. Então eu sentei, eu preparei essa aula pra vocês com muito carinho, tá? Eu sentei aqui, preparei. Não gosto de fazer as coisas aleatórias. Às vezes eu faço umas lives aleatórias, né? Às vezes tem umas coisas que eu preciso entregar, mas essa aqui é muito técnica. Antecipação. Preparação pra semana. Então vamos lá. Você não bateu a meta, certo? Seu time não bateu a meta. Seu time não bateu a meta, tu é vendedor, não bateu a meta. Então você já sabe que tua segunda-feira vai ser uma semana desafiador. Mas os desafios servem para quê? Para ser superados. Como que você se prepara para bater a meta? Começamos aqui agora nas técnicas, tá? Você tem um CRM, você tem lá muitos clientes que não fecharam, você atendeu muitos clientes que ficaram de fechar, te dar resposta e até agora nada, certo? Tem várias situações, a gente tem vários segmentos que nós atendemos. E aí você chega na tua cadeira ou você espera mais um lead chegar pra você, vou ficar orando aqui, vou ficar orando, que Deus mande os leads novos aqui pra eu fechar na hora. Vai pela sorte, né? E eu acredito que Deus pode fazer, mas eu acredito muito mais também que você tem que fazer a sua parte. O milagre, ele começa por uma ação. Jesus falava, o que você quer que eu faça? Tem que ter um movimento de ação, o milagre vem depois. Primeiro você obedece, depois vem o milagre, certo? Então você tem um CRM cheio de cliente lá, cheio de proposta travada. Cheio de propostas, né? Que o cliente ficou de dar resposta, não deu. E aí o que acontece com o vendedor quando ele faz o procedimento errado no final da semana? Ele não se prepara para a última semana. Ele senta na cadeira e começa a ligar aleatoriamente para os clientes. E aí qual que é esse vendedor que faz o procedimento errado, de forma amadora? Ele liga para o cliente e fala, seu Zé, tô ligando para saber se nós vamos fechar. Você já decidiu? Posso mandar o pedido? Gente, totalmente amador, sem rapport, sem conexão, sem estratégia, certo? E é por isso que muitos dos compradores não querem mais atender telefone, não querem mais receber vendedor, porque o vendedor não se prepara, não é estratégico, não tem uma comunicação assertiva e ele vai nessas frases, vamos fechar? Se alguém me liga e fala, vamos fechar, fala, só se for o telefone na sua cara. Então, esse tipo de atendimento tem que cair por terra, gente. Certo? Então, existe uma preparação que você precisa fazer, principalmente nessa última semana. Primeiro, ontem eu estava conversando com a minha sócia, eu falei, dá uma dica que eu vou passar para eles no Instagram amanhã. Ela falou assim, não deixe para fechar as propostas mais difíceis na última semana. Principalmente se você atua com comprador. Porque comprador, ele é muito mais bem preparado que você. E ele já tem comprador estudando PNL, inteligência emocional, tudo para conseguir extrair o melhor do fechamento no final do mês. Porque ele sabe que o vendedor está desesperado no final do mês e ele vai extrair de você. Então não deixa para fechar os fechamentos mais estratégicos, mais pesados, para a última semana. Vai dar ruim. Você vai perder o emocional ali do jogo, ok? Então você vai fazer o quê? Sextou, uma sexta-feira antes, presta atenção nessa estratégia, tá? Gestores de plantão, prestem atenção nessa estratégia, porque você que vai puxar o time. É você que vai puxar o time, não adianta você querer que o vendedor seja estratégico por si só. Eu falo sempre para liderança, então, se você, líder, está nessa live, vai assistir essa live mais tarde, está assistindo depois, na última sexta-feira, quinta ou sexta-feira, você tem que reunir o seu time e orientar. Vamos fazer um planejamento para a semana que vem, um planejamento estratégico, que é diferente das outras semanas. Você vai fazer um mapeamento junto com o seu time e o vendedor vai fazer esse mapeamento de todas as propostas que estão travadas no sistema. Todas, principalmente nos últimos 3 meses. Só que a gente sempre começa pelo que está mais quente ao mais frio. Então pega lá. Todas as propostas que foram levantadas em janeiro, dezembro e novembro. Foca primeiro em janeiro, tá? Primeiro passo, foca em janeiro. E aí você vai separar todas essas propostas para que segunda-feira o vendedor já tenha ali ferramentas para começar a ligar e focar em fechamento. Se você não bateu a meta, a última semana tem que ser focado em fechamento. Não adianta falar para o seu vendedor prospectar, que dependendo do seu segmento não vai dar certo, porque prospectar,
é o processo de você fazer o mapeamento dos clientes, você vai ligar friamente para os clientes e nem todo mundo vai fechar na hora. Então, a probabilidade de você bater a meta nesse sentido, dependendo do seu negócio, principalmente se o ciclo é longo, o ciclo de fechamento é longo, você vai só esgarçar seu vendedor. Certo? Você vai só esgarçar o teu vendedor. Então, foca com aquilo que nós temos em mãos no momento. Eu tenho empresa que eu mentoro que tem milhões de propostas paradas no sistema e o vendedor moscando no comercial, rindo, brincando. E a postura do gestor nessa hora? Puxar. A postura do gestor é puxar. Então vamos lá. Quais são as propostas que você tem para fechar? Beleza? Fez lá a lista das propostas no CRM, fez o mapeamento do CRM com aquilo que você vai fechar, que tá travado. E aí você vai entrar com algumas ações, que são: primeira ação é conversar com o vendedor e identificar por que ainda não foi fechada essa proposta. Gente, eu sei que parece básico. Eu sei. Eu tô nisso há 8 anos. As ações mais simples que nós colocamos nas empresas foram as ações que mais geraram faturamento. Vou repetir. As ações mais simples que nós ensinamos e colocamos na agenda do gestor para fazer foram as que mais tiveram conversão de vendas. Foram as que mais foram responsáveis por aumentar o faturamento das vendas. Então, cuidado com a mentalidade de que você achar uma ação simples demais não vale a pena ser debruçado e colocar intensidade. Você precisa ser intencional nessas ações, levar a sério essas ações e entrar pensando que vai dar certo, certo? Então, uma ação simples é você mapear as propostas travadas no sistema e analisar uma por uma qual foi o motivo que ainda não fechou. E aí entra uma outra ação estratégica, que é o pós-não venda. O que é o pós-não venda? É um script, é uma postura, é um script onde nós vamos entrar ligando para o cliente já com a estratégia de contorno de objeção, com todas as técnicas de controle de objeção. Então, por exemplo, se eu tenho 10 propostas lá que não foram fechadas, eu falo com o meu time, com o meu vendedor, qual foi o verdadeiro motivo que essa proposta ainda não fechou. Vai ter várias justificativas. O cliente parou de responder, ele está analisando o preço, não importa qual a justificativa. O vendedor ou o gestor vai ligar para esse cliente, e aí não é para todo cliente que o gestor liga. Tem lá um valor específico, né, uma proposta específica. O vendedor pode ligar e perguntar: Zé, estou fazendo análise aqui da sua proposta desde o primeiro dia que nós conversamos e eu verifiquei ainda que nós não tivemos o teu aval. Eu gostaria de entender o que falta para a gente avançar. O que eu posso fazer para avançar contigo essa proposta? E o gestor pode ser mais estratégico ainda, de ligar para esse cliente, se posicionar como gestor e perguntar. Lógico, você vai fazer um rapport, não vou falar do script completo aqui que não dá tempo. Mas a estratégia é, você vai ligar para o cliente e perguntar o que faltou para esse vendedor conseguir a proposta dele fechada. Eu fiz isso muito com o meu time. Sabe o que eu fazia? Eu ligava para os clientes do meu vendedor, eu pegava lá no meu CRM, eu ia mapeando o CRM e via as maiores propostas, os maiores valores, né? Travados na última semana. E eu ligava para o cliente, primeiro, lógico, eu fazia análise do que foi levantado, eu via todas as informações escritas, eu via tudo que foi conversado, tudo que foi levantado. Eu já ia preparada para a ligação, preparada para fechar esse contrato. Então, o gestor e o vendedor tem que estar muito bem afiado na ação. O vendedor que não tem técnica de contorno de objeção, ele vai ser passivo na venda, ou seja, ele vai esperar que o cliente decida. E aí, nunca vai bater meta, certo? Você vai ser sempre um tirador de pedido. Então, você vai ligar, eu ligava pro... Deu uma travada na conexão, vamos lá. Eu falava assim, Zé, eu sou gerente de vendas do João e eu tô ligando para você por dois motivos. Eu queria que você me ajudasse. Então eu estou ligando para entender como que foi de 0 a 10 o atendimento do João no dia tal que ele te ligou e fez o levantamento de necessidades e tudo mais. E ele falava, não, o atendimento foi 10, o atendimento foi maravilhoso, o João é um excelente vendedor. Bacana, Zé, obrigada. E agora a segunda pergunta pra gente encerrar. Ô Zé, me conta, e o que...
se o atendimento do João foi muito bom, o que faltou para você fechar a proposta com ele, para eu entender um pouco melhor até se o João não errou em algo com você, para eu melhorar o atendimento dele aqui, né? As técnicas. E aí o cliente falava o motivo pelo qual ele não fechou. Às vezes os motivos não eram sinceros, e através das perguntas, que eu não vou falar aqui agora, as técnicas de fechamento, as técnicas de contorno de objeção, ele me trazia a objeção e eu ia tratando a objeção. E aí a gente ia avançando com a maioria das propostas, ok? Então, se no final do mês o vendedor estiver desesperado, despreparado, não sabe contornar a objeção, o que ele vai fazer? Dar desconto para fechar. Ele vai perder a lucratividade do negócio, a rentabilidade do negócio e ele vai deixar de fazer mais comissionamento que ele poderia fazer, certo? Então, gestores que estão aqui de plantão, treinem, prepare os teus vendedores para contornar as principais objeções que vão acontecer quando entrar na última semana para bater a meta. Pega lá, Miriam, como eu faço isso? Mapeie as 10 principais objeções, ou as 5 principais objeções, ou as 3 principais objeções. Crie-se perguntas estratégicas, entenda qual é a causa dessa objeção. Muitas das objeções é o vendedor que errou no processo de levantamento de necessidade, causando a objeção, certo? 65% das objeções são causadas pelo próprio vendedor na hora de fazer o levantamento de necessidade errado, ok? Então, isso é uma ação, essa é uma das ações que você pode fazer. Prepara a lista de todas as propostas travadas, as mais quentes, as mais frias, os maiores valores para os menores valores. E o teu vendedor pode ligar para entender o que faltou para fechar. Ou a pergunta também, o que eu posso fazer para ter o seu sim? São perguntas estratégicas, abertas, tá? Não é? Você vai fechar comigo? Amador. Pergunta estratégica, o que eu posso fazer ou o que a minha empresa pode fazer para ter o seu sim nessa proposta ainda essa semana? Ok? São várias estratégias, gente. Estou falando aqui apenas algumas com vocês. Bem rasinha. O que eu estou falando aqui é raso, é óbvio, é muito básico. Mas acredite, tem muita empresa que não faz, tem muito vendedor que não faz. E aí não faz o que tem que ser feito, não faz da melhor forma com excelência, como eu falei aqui, excelência, determinação, energização, a mentalidade certa, acaba não gerando o resultado esperado. Ou bate meta, sabe quando? No último dia da semana. Nossa, aí fica com aquela exaustão emocional, aquele pico de estresse, aquele pico emocional, ok? Essa é uma das ações. Agora, gente, vou falar algo aqui que é muito importante, talvez não funcione para você agora nessa semana, mas que é muito importante frisar. A maioria dos vendedores deixe um esforço mental, emocional e estratégico de bater meta nos últimos 3 dias. E isso, gente, é um gargalo no comercial, não pode acontecer. Quem vai mudar isso, quem muda isso é o próprio gestor. Você precisa mudar o teu ciclo e forçar os vendedores a ter essa energização na segunda e na terceira semana do mês. Porque na quarta fica mais tranquilo. Estimula... Meu negócio tá chacoalhando aqui, né? A minha câmera tá chacoalhando. Estimula o vendedor a essa energização, a essas estratégias na terceira semana do mês, como se fosse a última semana do mês. Você vai ver como vai ser diferente o teu processo de fechamento do mês e bater meta. Coloque uma meta do seu vendedor de bater 80% da meta na terceira semana do mês. Aí vem as crenças, né, dos indivíduos abençoados, filho do Filisteu. Mas meu negócio é difícil fazer isso. Porque aqui o ciclo é muito longo, não tem como fazer isso. Para com essas crenças. Eu tô falando daquilo que eu já fiz, que eu aplico nas empresas, que eu sei que dá certo. Pode ser que não dê certo no primeiro mês, mas precisa haver tentativas, tá? Várias vezes você fazendo, analisando o que não deu certo para fazer dar certo, ok? Então, gente, foco naquilo que eu tenho controle. Se você focar naquilo que você não tem controle, o que vai acontecer? Nada dá certo, certo? Como é que tá a live aí pra vocês que estão assistindo, os conteúdos? Me dá um sinal. Tá fazendo sentido? Não está fazendo sentido? Me dá um retorno aí.
A internet acho que deu um pico. Às vezes ela ajuda, às vezes não ajuda, né, gente? Vou falar a verdade. Travando. Alguém me falou ali que tá travando. Só me avisa se voltou, porque aí eu vou dar a técnica final. Me avisa aí se voltou ou não. Eu tô vendo aqui tranquilamente. Só preciso ver a conexão. Acho que agora tá voltando. Voltou, Manu? Manu, me dá um sinal aí se voltou ou não. Eu tô vendo vocês aqui tranquilamente. Voltou, né? Legal. Aí, tem uma técnica que eu gosto muito de utilizar, que para aquele cliente que fala que tá pensando e avaliando ainda. Quando eu dou treinamento de técnicas de fechamento, quando eu falo de técnicas de fechamento, contorno de objeção, eu falo para o vendedor, eu falo para o gestor ajudar o vendedor a analisar qual foi a causa que gerou a objeção. Porque nem sempre, gente, a objeção do cliente é a verdadeira, logo que ele dá de cara. Às vezes o cliente, ele não entendeu muito bem o serviço ou o produto, né? Enfim, serão vários objetivos. Mas quando eu dou treinamento de técnicas de contorno de objeção e o cliente fala no final do mês que dá um negócio de uma vontade de esmagar, né? O cliente fala assim: eu ainda estou pensando, dando mais uma pensadinha. Né? O cliente sempre fala isso. Tem uns clientes que sempre falam isso no final do mês. O que você precisa fazer? Qual que é a técnica? Você vai falar com o cliente ou por telefone, tá? De preferência por telefone, tá, gente? De preferência. Eu sei que nem sempre vai ser possível, mas tenta estimular essa negociação por telefone ou por reunião. Não sendo possível, você não vai deixar de fazer. Você esforça-te para ser por telefone. Liga para o cliente, para sentir o cliente, para falar com o cliente. Não sendo possível, você vai fazer pelo WhatsApp. Eu não gosto, mas vai ter que fazer um esforço aí. Zé, e não manda áudio de 3 minutos, pelo amor de Deus. Manda um áudio de 30 segundos, tá? Ou você vai mandar mensagem assim: Zé, compreendo que pensar nessa solução, aí você descreve a solução, é muito importante. No entanto, eu também sei o quanto eu posso te ajudar a resolver essa questão. Fala pra mim, o que exatamente você precisa pensar? Anota essas perguntas. Essas perguntas fazem com que o vendedor pare de tirar pedido e seja um vendedor estratégico. Um vendedor que vai extrair mais respostas do cliente. Um vendedor que se posiciona como especialista, não como um amador, que tem muitos por aí no mercado que julgam ter 15 anos de experiência e só fazem tiração de pedido e acham que isso é ser vendedor. E aí esse tipo de perfil de vendedor faz com que os compradores e outros consumidores não queiram atender os vendedores de alta performance, certo? Então a pergunta é: eu compreendo o que você esteja pensando. Também sei o quanto eu posso te ajudar nisso. Aí descreve lá a solução. Eu também sei o quanto eu posso te ajudar a resolver esse problema. Aí você descreve X problema, que é o problema que a tua solução resolve. No entanto, eu gostaria de saber o que exatamente você está pensando. O que você precisa ainda analisar, deixa eu te ajudar. Você vai extrair a resposta do seu cliente. Miriam, essas técnicas que você ensina através da Fênix ajuda a resolver todos os problemas? Gente, não vamos vender para todo mundo, tá? A gente não vai vender para 100% dos leads que caem no sistema. Não vai acontecer por N fatores. Isso não significa que as técnicas não vão funcionar ou que você fala: já que não vai vender para todo mundo, como é que eu sei que ela vai funcionar? Fazendo. Fazendo todos os dias muito bem feito. Quando alinha o PCI, o perfil do cliente ideal, que tem toda a descrição, com as técnicas, com a mentalidade, com a postura do vendedor, né? Aí a probabilidade de gerar negócio é muito maior. Deixa eu só pegar o tempo aqui que eu vou falando, gente. Eu vou falando e vou... A probabilidade é muito maior, certo? Outra coisa. Eu sei que no final do mês, olha, gestores e gestoras, prestem muita atenção. Agora eu vou falar um negócio muito sério para vocês.
Eu lembro, eu tenho uma lembrança na minha memória de uma vez, eu morava em São Paulo e eu tinha 2 contratos para fechar. Eu lembro do cenário de eu me arrumando, me vestindo, acordando cedo, me vestindo, tomei banho, tomei meu café da manhã, eu me arrumei. Voltou? Vamos lá, gente, força na peruca, vamos encerrar essa live com conteúdo completo, não admito sair daqui com conteúdo picado. Eu acordei determinada a buscar o contrato, determinada a buscar aquele contrato, eram 2. E naquele mês, eu estava lutando para ficar em primeiro lugar na rede nacional. Todos os contratos que eu vendia, eu colocava num quadro. Eu tenho esse quadro até hoje. Tá lá no outro quartinho, preciso pedir pro meu marido instalar. Todos os contratos que eu fechava, eu trabalhava home office, né? Então, eu não trabalhava no escritório. Todos os contratos que eu fechava, eu anotava os valores ali no meu quadrinho, somando quanto faltava. Só que, naquela época, todos os vendedores eram obrigados a postar os contratos no grupo. Então, eu sabia... Cada vendedor que postava um contrato, eu calculava, eu tinha o meu quadrinho lá com o nome de todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Só pra testar a conexão. Vocês estão aí? Tô falando aqui um negócio, gente, que é muito sério. Ele é muito poderoso, né? Dá um aval aí, Manu, Lu. Tá funcionando? Vocês estão me ouvindo? E eu colocava os nomes lá pra saber quanto faltava para eu bater a minha meta, mas também quanto faltava para eu ficar no primeiro lugar nas vendas. O que eu fazia? Nesse dia, eu nunca vou esquecer desse dia, gente, que esse dia foi determinante para romper a minha mente. Eu acordei mais cedo, né? Li meu livro, todos os dias eu tenho minha rotina de leitura. Eu me arrumei, me olhei no espelho e falei, estou indo buscar um contrato. Nem estava certo ainda que eu ia fechar. O cliente não falou, venha buscar o contrato. Nós marcamos para conversar. Ele poderia me dar um baita não. Eu poderia sair de casa, pegar o metrô, viajar e levar um não. Mas eu olhei no espelho e falei, estou indo buscar o contrato. Eu abri a porta de casa e falei, estou indo buscar pelo menos um contrato. E em 2 clientes eu queria pelo menos um. Né? Eu queria pelo menos um daqueles contratos. E aí eu ia na minha mente assim, eu saí de casa, meu saltão, eu usava saltão alto, né? Porque eu ia viajar, apresentar proposta e tal, eu ia nos trinks, saltão, com a camisa da empresa, meu terninho, era a camiseta, né, da empresa. Saí de casa, fechei a portaria, estou indo buscar o contrato. Eu entrei no metrô, falei, estou indo buscar o meu contrato. E assim vai, na minha mente. Eu cheguei na empresa, eu pisei, falei, estou chegando na empresa, eu entrei aqui para pegar meu contrato, eu não saio daqui sem esse contrato assinado. Eu vou postar esse contrato no grupo hoje. Palavra tem poder. E se a palavra tem poder, o teu corpo, as tuas ações, as tuas palavras, tudo que sai da sua boca vai em direção a essa proposta que você está falando ali no dia. Gente, eu cheguei lá na empresa... Tive objeção, mas como eu estava determinada, eu saí de lá, eu falava assim, olha, eu quero entender onde eu errei. Porque o que não fez sentido pra você? Qual que é a tua insegurança e você tá cheio de problema e minha solução vai te ajudar? Não me deixa sair daqui com uma resposta vazia. Fala a verdade pra mim, por mais que a gente não consiga. Essa minha postura fez o cliente falar a verdade, olhando nos olhos dele sem medo. Essa postura do cliente, essa minha postura fez o cliente falar a verdade. Eu entendi o que precisava dizer e ele convencer o cliente através de umas perguntas. Mostrei para ele que era possível, dei as garantias, isso é uma técnica de fechamento, mostrar as garantias e sair dali com o contrato. Eu rompi, tive um grande rompimento, mas aquilo ali para mim foi um grande aprendizado. Por quê? Eu estou vendo todos os dias vendedores amaldiçoar as suas vendas, todos os dias. A pessoa sai de casa, ela ora, pede para Deus abençoar o trabalho dela. Aí ao longo do dia ela fica o dia inteiro amaldiçoando. Ah, porque o cliente não paga, porque só vem cliente bosta. Que mais as frases que eu escuto? Ah, porque esse mercado tá muito difícil. Aí não sei mais o que fazer. Porque o sistema só fala coisa negativa. Aí me fala, como que você quer que Deus abençoe o seu trabalho?
Você é hora de sair de casa. Eu sei disso porque os vendedores me falam. Eu conheço a rotina dos vendedores. A gente entra nas empresas, os vendedores começam a voltar a orar, a conversar com Deus e tudo mais. Então a pessoa sai de casa, ela ora ao Senhor, pede para Deus abençoar o trabalho dela. Aí ao longo do dia, ela faz fofoca. No final Gente, a gente tá falando de fechamento, bater a meta. Como que um vendedor que precisa bater a meta, ele dispersa tempo com fofoca? Me explica, a conta não fecha. A conta não fecha. E se você é gestor, teve várias pessoas que me falaram que vão assistir a live depois. Se você é gestor, você tá vendo esse cenário e não tá fazendo nada, você está sendo negligente com o seu time. Miriam, mas isso acontece todos os dias. Chama a galera pro canto e conversa. Ô filho, você saiu de casa pra ficar aqui fazendo fofoca? Você saiu de casa pra ficar xingando o cliente que desligou na sua cara? Amaldiçoando o cliente que talvez não feche hoje, mas ele fecha amanhã contigo? Eu tenho exemplos das minhas vendas que o cliente disse que não ia fechar. Eu deixei uma pergunta estratégica na cabecinha dele, 3 dias depois ele fechou. E se eu tivesse amaldiçoado esse cliente? Esse cliente é um bosta, não vai fechar. Gente, eu tô falando esses termos porque são os termos que a gente escuta nas empresas. Certo? E aí é mais fácil você falar o que é negativo do que você se posicionar e falar, João, eu gostei tanto de falar com você, eu não entendi o porquê que você não quer fechar comigo. Qual que é realmente o desafio? E a gente usa esses termos dentro dos nossos clientes e funciona. Então, para começar, pare de ficar na última semana, que é o mais difícil de fechar, porque você tem que fechar a conta, de ficar amaldiçoando os seus clientes. A empresa que você trabalha, que é o pão de todo dia. E se você tem colegas de trabalho que fazem isso, sai de perto. Simplesmente. Ou você para de falar. Cara, a gente tem que parar de romantizar o bom relacionamento interpessoal, de que eu tenho que ser bonzinho com o colega do meu lado. Você não tem que ser bonzinho, você tem que ser justo. E olhar pra ele e falar assim, viu? Você tá amaldiçoando seus clientes, o cara desligou na sua cara, você vai ficar xingando, falando palavras de maldição? E você quer bater meta? Às vezes fala assim, porque ele tá no teu ambiente de trabalho. E você como uma pessoa que faz parte dessa equipe, você precisa falar para aquela pessoa. Não fala isso não, você tá amaldiçoando seu cliente. É com a questão espiritual, energética, sei lá, o termo que você quiser colocar. Então você precisa entrar nessa semana, que foi a primeira coisa que eu falei na live. Entrar na última semana do mês determinado a dar certo, determinado a fazer o que tem que ser feito. Mentalidade de que você já venceu essa semana. E aí o teu corpo, a tua fala, a tua postura, se vista para fechar a venda. Tem umas pessoas que no final do mês parecem um zumbi, que acorda, sai da cama e vai trabalhar. Não arruma o cabelo, não fica bonito, não fica bonita. Não se veste para si, se vista para ter sucesso. Se vista sabendo que você vai fechar negócio e que você não vai admitir levar um não. Eu vejo o vendedor levando não. Então tá bom, quando você quiser, se liga pra gente, estaremos disponíveis aqui. Pergunta pro cliente qual é o motivo que você não quis fechar comigo. Aí ele vai falar, fechei no concorrente, beleza? É melhor você levar um mega não na cara do que ficar com aquele sabonete 3 meses lá sabonetando e não fechando contigo. Pergunta pro cliente, pare de melindre, você não é especialista? Você não fica falando pras pessoas que nós somos especialistas dessa solução, mas na hora de fechar você foge, você trava na base, e aí? Entendeu? Você fala com o especialista, aí você manda o teu currículo para uma empresa, você fala, eu trabalho como vendedor há 15 anos. Aí chega na última semana do mês, você é passivo. Vou replicar aqui, vou revisar o teu processo, bem rapidinho pra gente encerrar a live, porque já passamos bastante conteúdo. Número 1, entre com a determinação de que vai dar certo. Na última semana do mês, você já precisa ter mapeado todas as propostas que estão travadas, analisar os clientes, o que foi conversado, o que foi negociado para você rever o levantamento de necessidades. Já vai ligando para os clientes com as perguntas estratégicas. Parem de ficar ligando para o cliente. E aí, vamos fechar? Vamos fechar? Não, você não vai fechar nada desse jeito. Ligue para o cliente, fale com o seu cliente, ou faça uma reunião de fechamento com o seu cliente já com as perguntas preparadas para contornar a objeção. Final de mês, gente, é contorno de objeção. É isso. Lista de propostas travadas, se prepare
prepara para contornar a objeção. E se você tiver cartas na manga, utiliza cartas na manga. O que são cartas na manga? Não é só desconto, é bonificação, bônus, aquilo que você pode entregar para o cliente para você fechar sem perder a tua lucratividade, certo? Gerente de vendas, prepara o teu time, reúne o time na sexta-feira que antecede a última semana, já faz o time deixar todas as propostas preparadas. A Adriana falou uma frase ali que os vendedores sempre falam. A gente já viu, tá, gente? Nós vimos, a gente tava na empresa, o vendedor, deixa eu pegar alguma coisa aqui, o vendedor mandar um WhatsApp assim pro cliente, ó. Não vou falar nomes, né? Vai que o fulano vê depois. E aí, fulano, como é que ele falou? Me ajuda aí, Dri. E aí, fulano, tudo bem? Tem pedidinho pra me ajudar a bater a meta esse mês? Ajuda eu a bater a meta esse mês. Gente, eu queria morrer. Sabe quem é da minha época, aí o Didi Mocó, enfiava a mão assim, ó. Era isso que eu queria fazer, olhando pra esse vendedor. Olhando, e o cara diz que tem 25 anos de mercado, porque o cara é 25 anos experiente, certo? Então não faça isso, gente, seja estratégico. Comprador tá cansado, empresas estão cansados de receber esse tipo de postura de vendedor, tá? Fechou, minha galera? Eu recebi aqui várias mensagens dizendo que as pessoas vão assistir a live depois, então reprisa, né? Aplica, ainda dá tempo, dia 28. É uma ação simples, básica, mas que muitas pessoas não fazem, tá? Precisa ser bem feito, com excelência, com dedicação, com a mentalidade certa, com a energia certa. Dedicação, mentalidade certa, energia certa, foco nessa atividade simples que eu passei na live, você vai ter a probabilidade de fechar muito mais negócio nesse final de mês, certo? Segunda-feira hoje é terça, quinta-feira que vem, às 8 horas da manhã, nós vamos ter uma outra live, nós vamos falar de outras questões. Nós estamos aí já, deixa eu ver o dia que vai ser, quinta-feira, dia 30, já é depois de amanhã, nossa. Vou pensar aqui num conteúdo exclusivo para encerramento de mês e preparação para o próximo mês de fevereiro. Para você que é gestor, para você que é profissional da área de vendas, né? Vamos aí entrar com estratégias, vamos entrar com a postura certa, com a mentalidade certa, com técnicas, com estratégias e ações para fevereiro, tá? E depois na segunda-feira a gente vai falar, dependendo do dia da semana, a gente vai falar ações estratégicas para aquela semana para você, que vai fazer muito mais sentido a live. Há uma grande probabilidade no dia 3, a próxima live de segunda-feira, a gente falar um pouquinho de como analisar os resultados passados do mês de janeiro para eu melhorar os meus resultados do mês de fevereiro, ok? Então já vai avisando a galera aí da empresa, já vai avisando o pessoal da empresa que toda segunda e quinta assim a gente tá com previsão de fazer as lives, pelo menos até o meu baby nascer, né? A Luciana falou ali, fechou, o que você fala se aplica em várias áreas. Sou uma profissional liberal, então eu também uma vendedora. Gente, o que a Lu tá falando ali é muito importante. A Lu, ela é veterinária, conheço pessoalmente ela, uma das melhores veterinárias da cidade. A Lu, quantos anos, Lu? 20 anos da área, não lembro agora. Ela se formou como veterinária e hoje ela faz atendimento personalizado dentro das casas. Mas antes de ser veterinária, ela é vendedora. E o desafio dela agora é aprender as técnicas, é ser vendedora, porque o que ela faz, ela arrasa, ela já é referência da cidade, o currículo dela é a maior referência. Mas se ela não souber vender, não vai ter dinheiro. Olha lá, 19 anos. Mesma coisa o advogado, mesma coisa o vendedor que se capacitou em alguma solução específica, técnica, em software, enfim. Aprender a vender é diferente de você estar no cargo de vendas. Então, você pode ter um crachá de vendedor, mas se você não souber vender, você não vai ter resultado. Se você que é gestor e tem um vendedor que não sabe fazer fechamento de venda, o que vai acontecer? Não sabe fazer levantamento de necessidades e fechamento de venda, você sempre vai ter um CRM cheio de oportunidades travadas, cheio de propostas que poderiam ter sido fechadas e não foram fechadas, certo? Então, esse é o ano de 2025 que nós precisamos mudar a chave da nossa mente, das nossas empresas,
mudar a cultura empresarial, a cultura de vendas desse Brasil. Por quê? Vamos falar um termo aqui, não importa qual que é o governo que vai estar regindo o país, se é PT, se não é. Não adianta a gente ficar brigando com isso, nós temos que fazer a nossa parte. O quanto de conhecimento você tem para melhorar as suas vendas, e quanto mais difícil é o cliente, mais técnica você vai ter que ter. É isso. Mais postura de vendedor focado com sede, tubarão, você vai ter que ter. Se você não quiser isso para tua vida, vai vender sorvete na beira do mar. Fechou? Então até quinta e depois até segunda-feira, galera. Até mais.